Associação de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, ABERGS, entidade representativa dos oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, diante da emancipação da Corporação Brigada Militar, observou que algumas dúvidas e anseios dos bombeiros militares gaúchos são latentes, diante do futuro da instituição como órgão militar e independente de Estado. Desta maneira, a ABERGS buscou, a partir de fontes oficiais, informações referentes à carreira, estrutura e formas de remuneração junto aos corpos de bombeiros militares do Brasil, para que um estudo pudesse ser apresentado no seminário Bombeiros que Queremos, realizado pela Associação aos Bombeiros e Bombeiras Militares do Rio Grande do Sul. O objetivo do estudo é fornecer subsídios aos poderes legislativo e executivo do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para o comando do Corpo de Bombeiros Militar, para que possa auxiliar na construção de uma carreira que valorize os militares, fortaleça a instituição e atenda com maior eficiência à sociedade. Sabemos que os corpos de bombeiros e as polícias militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Sendo assim, a ABERGS realizou alguns questionamentos aos corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal, ao qual seus resultados serão apresentados nos gráficos a seguir. A carreira do Corpo de Bombeiro Militar é a mesma carreira da Polícia Militar do seu estado? 70% dos estados responderam que sim, que a carreira do Corpo de Bombeiros é a mesma da Polícia Militar. Observadas as carreiras estaduais distintas entre algumas corporações militares, surgiu o seguinte questionamento: a remuneração entre Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar é a mesma no seu estado? Todos os estados da federação, independente de carreiras diferentes, responderam que sim. Diante de mesma remuneração entre as corporações estaduais, o próximo questionamento buscou identificar a forma de remuneração das corporações. Qual a forma de remuneração do seu estado? Em 44% dos estados, a forma de remuneração é a partir de soldo com adicionais, modelo utilizado pelo Rio Grande do Sul, e 56% recebem a partir de subsídio, totalizando 15 estados da federação. Os próximos questionamentos referem-se às formas de ingresso na corporação no âmbito do oficialato e das praças. Qual o requisito para ingresso na corporação como oficial? Observamos a partir do gráfico apresentado que 10 estados, representando 37,04%, ingressam na carreira de oficialato com o nível médio. A maioria dos estados, que totalizam 62,96%, são de ingressos com nível superior e apenas 4 estados têm o ingresso com bacharelado em Direito. Qual o posto de ingresso no oficialato? Em relação a esse questionamento, observamos que somente no estado do Rio Grande do Sul ocorre o ingresso no posto de capitão, enquanto os demais estados seguem o modelo do Exército, ingressando no posto de segundo-tenente. Qual o requisito para ingresso na corporação como praça? Observamos que a maioria dos estados brasileiros, 74,07%, ou seja, 20 estados do país, o ingresso na carreira como praça se dá a partir do nível médio. O ingresso com nível superior se dá apenas em 7 estados que exigem qualquer curso superior. Qual a graduação ou posto se encerra a carreira da praça? Observamos que apenas em 3 estados a carreira das praças encerra-se como subtenente e que o Rio Grande do Sul é o único estado em que a praça pode chegar a primeiro-tenente. Enquanto a maioria dos estados brasileiros, 48,15%, a praça pode chegar ao posto de major, seguido de 22,22% no posto de capitão. E, por fim, 2 estados brasileiros permitem que a praça chegue ao posto de tenente-coronel e outros 2 ao posto de coronel.
O trabalho de pesquisa realizado pela Associação de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul será disponibilizado para o Comando do Corpo de Bombeiros do Estado, os poderes executivo e legislativo, para que sirva como subsídio e que tenha como objetivo fortalecer a instituição. O material também será disponibilizado para a comunidade em geral, que poderá acessar o site www.abergues.org.br e conhecer os dados e a atual realidade do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e demais corpos de bombeiros do país. Abergues, unidos em um só corpo, Corpo de Bombeiros.